Paz e luz, muita paz, muita luz na sua vida. Estamos nessa matéria trabalhando o caráter cristão. O obreiro, ele tem que trabalhar em primeiro lugar o seu caráter, a sua personalidade. E vamos fazer um comentário acerca das murmurações. Às vezes as murmurações são algo que são cultural, né? É algo cultural. Existem pessoas e culturas que vivem reclamando. Porém, devemos saber que esta parte cultural às vezes abrange o espiritual. E que as murmurações nunca agradaram a Deus. Mas por que as murmurações nunca agradaram a Deus? Porque as murmurações atraem coisas ruins. Não é porque Deus não gosta que ninguém fale mal, mas é porque quando a pessoa fala mal, vive criticando, vive falando coisa ruim, ele está automaticamente e inconscientemente chamando essas coisas ruins para cima dele e para cima do seu grupo. Então, o líder cristão, ele deve fugir da murmuração. No Brasil e em alguns países, eles têm o costume de murmurar. Então ele fala mal de tudo, mal do governo, mal da igreja, mal da família, mal da mulher, mal da sogra. Então ele vai falando. E ele não sabe que isso tem um fundo espiritual muito importante. Quantos pastores vivem falando mal da sua própria igreja? Pior, para as pessoas que não são nem da igreja. Então são fofoqueiros, falam muito, conversam besteira. E isso tem sido um problema para muitos líderes. A maioria dos problemas de alguns líderes não são as demais pessoas, são eles mesmos. Ou seja, cabe a cada um de nós nos reciclar, melhorar, parar de falar besteira. Problema em todos os lugares tem. Então todos nós reclamamos de alguma coisa. Evidentemente, de vez em quando a gente se pega reclamando de alguma coisa. Mas isso tem que ser controlado. Quando conhecemos o sistema, identificamos defeitos, problemas, erros, falhas. Quando você entra numa firma, você olha assim, você não vê defeito nenhum. Mas quando você começa a conviver 1 ano, 6 meses, 2 anos, você vai começar a ver que tem problema, aquele gerente tem aquele problema, aquele banheiro não funciona, o elevador é perigoso. Você começa a descobrir todos os defeitos daquela firma. Mas não convém você ficar e não muda nada. O que vai acontecer é o dono da firma dizer, rapaz, aquele cara está conversando muito, bota ele para a rua. E eles botam a pessoa para a rua. A igreja é a mesma coisa. Você é um pastor de uma grande denominação ou de uma pequena e só vive falando dos irmãos. O irmão fulano é nosso amigo, mas não dá o dízimo. Cicrano é assim, fulano é desmantelado, cicrano é pecador e tal. Vai acabar sozinho. Porque esses cabras, eles vão ouvir e vão andar no pé. Mas às vezes, geralmente um defeito, ele sempre vem em nome de uma qualidade. Meu irmão, é assim mesmo, eu falo. Falo porque eu sou moral. Não, às vezes é ignorante, né? Então, que isso não aconteça conosco. Mas tantos casos existem dessa forma. Pastores que falam demais, que murmuram demais, vivem falando da sua igreja, ganham 2, 3 salários mínimos, acordam 9 horas do dia, 10 horas do dia, e ficam dizendo, como servir ao Senhor Jesus é difícil, é difícil demais. Às vezes muitos deles nem estudam para dar um sermão à noite. Na noite eles vão lá procurar na Bíblia algum texto, porque passaram o dia assistindo televisão e vivem murmurando. Olha bem como somos falíveis. E o que fazer? O que fazer é saber dos erros para não cairmos nele e parar de acusar e falar e apontar, porque muitas coisas não mudam. Defeito em todos os lugares tem, em todas as igrejas tem, em todos os lares e ajuntamento de homens e mulheres tem. Então não adianta ficar falando besteira. Vamos destacar o que é bom. Você que é seminarista, aprenda isto. Destacar o que é bom e não o que é ruim. O
que é ruim você sabe. Pode até conversar com a sua esposa ou com seu marido, mas muito pouco. Deixa aquilo para lá e você vai destacar o que é bom. Para alguém que conhece o sistema, criticá-lo é muito fácil. Para um líder ser murmurador é fácil demais, porque ele conhece o sistema, conhece toda a igreja, mas não convém. Criticar os outros não nos torna melhor do que eles. Preste atenção. Criticar os outros não nos torna melhor do que eles. Às vezes destacar os defeitos é incentivar que o seu surgimento seja mais fácil. Ele destacar um defeito às vezes fortalece aquele defeito, fortalece aquela falha. Tudo e em todos há defeitos, tudo e em todos. Eu vou para tal denominação porque lá não tem defeito. Vai, daqui a 6 meses você me diz alguma coisa. Eu vou para tal convenção porque lá os cabas são sinceros. Vai, e lá você vai ver, daqui a 6 meses você vai ver se é realmente tudo sincero. Então, os simples vivem falando, criticando, mas o servo de Deus não pode ser simplista. Se você pretende ser um presbítero, diácono, se você pretende ser um pastor, então não convém para você viver murmurando, falando mal. Se você não gosta de uma coisa, você diz logo, eu não gosto. Se você está incomodado com alguma coisa, tem que tirar esse incômodo. Se está ganhando um pouco, peça mais. Se não está tendo a entrada na igreja, fale, irmão, precisamos de ajuda. Mas também não adianta a gente espremer os irmãos, que às vezes os irmãos estão desempregados, muitas dívidas, muito problemas financeiros para resolver, e você exigir, não adianta de nada. Então, viver murmurando é para pessoas simples, pessoas do povão, mas o líder cristão não pode ser povão, ele é um líder, líder é líder. Muitos líderes cristãos vivem criticando os outros, falando sobre os defeitos e falhas de outro, sobre quedas, sobre defeitos de igreja fraca, igreja com doutrina tal, igreja. Eles vivem falando, mas falar dos outros não nos melhora em nada, não melhora o ser humano em nada. O que você tem que fazer é a sua parte. Se os outros estão errados, deixe eles se virar, faça certo. A educação nos leva a sermos mais cuidadosos em nossas acusações críticas. Identificar os erros para se proteger deles e não para se tornar juiz. Juiz sem a roupa do juiz, sem a autoridade do juiz, porque o juiz é Deus. O juiz é Deus. Então, ninguém pode julgar ninguém. Pode ser que a gente não goste de alguém, que você é livre para não gostar do irmão fulano, da igreja tal. Você é livre. Mas para você ficar criticando, não convém a um líder cristão ficar criticando outras igrejas, principalmente em púlpito, ou no almoço, ou no encontro. Isso não convém. Cada um faça o seu. Eles não servem a você, nem você serve a eles. Não é verdade? Seja sábio nas suas palavras. Como é importante a sabedoria. Temos que aperfeiçoar em primeiro lugar a nós mesmos. Não devemos ser contra ninguém, mas a favor do Senhor Jesus. Então você não pode ser contra ninguém. Você tem que ser a favor do Senhor Jesus. Se alguém perguntar a você a causa da sua fé, então diga. Seja um bom defensor. Mas viver criticando, tentando derrubar os outros, tente levantar. Temos diferença doutrinária? Temos. E na área das diferenças doutrinárias, a gente vai e fala a nossa parte, faz o nosso discurso. Mas nada de intrigazinha. Porque fulano, a igreja de fulano não presta, o irmão fulano é pecador, cicrano tem os irmãos assim. Isso é coisa de gente simples. E o líder não pode ser dessa forma. O líder é um líder. Então, que Deus nos ensina a ser líder e que o nosso coração, que o nosso caráter seja um caráter aperfeiçoado. Que a graça de Deus nos aperfeiçoe. Em nome de Jesus. Amém.